privilégio ter a presença de vocês aqui para compartilhar sobre uma temática super importante no evento dessa magnitude, né, que é a Agro Brasília 2025. A gente vai falar sobre um produto que é o Remax, é um remineralizador de solo que veio para transformar mesmo o modelo da agricultura. O que é um remineralizador? Eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Essa fotografia aqui nosso trabalho aconteceu aqui nessa regiãozinha, a gente vai ver mais na frente, é a área de experimento do Copadef. Eu estou na frente, né? Da luz. A área de experimento do Copadef, e a gente fez esse trabalho que foi super interessante, que foi importante para o desenvolvimento de métricas para a aplicação do produto na região, tá certo? Eu sou Viviane Oliveira, eu sou mestre na área de Geologia Ambiental e Médica, né? Especializada na fertilidade de solos tropicais, sou pesquisadora da Universidade de Brasília, trabalho com rochagem, captura de carbono, tá? Na utilização de remineralizadores de solo. A gente vai falar desse produto principalmente pelo fato de o Brasil ser a bola da vez, né, para poder produzir alimento para o mundo nos próximos 20 anos. E é o país que importa 96,4% de potássio, né, e 72% de fósforo. Diga-se de passagem, cada vez esses insumos vêm aumentando o seu valor por conta... Eu sou geóloga, viu, pessoal? Esse produto vem aumentando de valor porque essas reservas estão cada vez mais escassas. E ao longo do tempo, isso vai ser finalizado enquanto matéria-prima para a produção desse tipo de insumo. E é tão importante que a gente pense, né, como é que a gente pode fazer a agricultura continuar com esse modelo de outra forma? Como é que a gente pode continuar a produzir de outra maneira que não só desse modelo, né? Então, os custos de fertilizantes químicos estão cada vez aumentando. Por quê? Por conta da relação de mercado, né? Já teve guerra, restrição do acesso a esse tipo de produto, e tudo isso vem fomentando uma urgência por soluções sustentáveis. A Embrapa colocou agora um modelo, olha lá, a Embrapa colocou um plano diretor que fala exatamente dessa importância de buscar por novos fornecimentos de insumo para a produção agrícola no nosso país. E o fortalecimento do agricultor, que cada vez percebe que a conta não fecha, né? Ele gasta muito mais e fica tudo muito próximo. E a gente vai falar sobre a diferença de pó de rocha e remineralizador. Todo pó de rocha é remineralizador? Opa! Bora, pessoal, vai chegando. Todo pó de rocha é um remineralizador? Não. Existem vários tipos de pó de rocha. A gente tem um calcário, que é uma rocha ou monominerálica, só tem um nutriente, ou biminerálica, ou ele é calcítico ou ele é dolomítico, quando tem cálcio e magnésio. Então, é um produto que faz parte do modelo agrícola e que a gente usa com bastante abundância nas nossas recomendações atuais, né? A gente tem os sulfetos, os cloretos, né? O cloro faz bem para a planta, pessoal? Não, em volume não, né? Então a gente tem os cloretos, a matéria-prima para os cloretos, os fosfatos. Atualmente a gente também já está usando pó de rocha de fosfato reativo, né? Também um material rochoso que também é triturado e colocado na disposição para o produtor. E a abundância, 90% da superfície da crosta terrestre é rocha silicática, né? É da onde é a natureza de nossos solos. Essas rochas apodrecem. Para o pessoal que chegou aí, estou falando sobre a diferença de pó de rocha e remineralizador, que não é a mesma coisa, tá certo? A diferença do calcário, dos fosfatos, dos cloretos e o silicato. O pó de rocha, chamado remineralizador, é um silicato, tá? É o silício ligado a toda a tabela periódica do ponto de vista nutricional. E a gente tem uma peculiaridade com relação ao Remax, que o Remax tem um nome chamado assim, micaxisto carbonático. Essa parte micaxisto significa dizer que parte disso é um silicato, né? Xisto por conta da natureza de ser umas micas, e a gente tem esse micaxisto com o silício ligado a essa diversidade de nutrientes da tabela periódica, e a parte do carbonático significa dizer que 1/3
desse material, tá me olhando, corresponde ao calcário, né? Porque esse material, ele tem a partir do carbonato, então inclusive esse material vai ter um PRNT, que a gente calculou e vai compartilhar com vocês como é que funciona essa história, né? A rocha do remineralizador do Remax tem essa peculiaridade. Aí eu vou falar um pouco sobre a diferença de uma coisa e outra, né? O que é que a gente usou como receita e o que é que de verdade a gente precisa se apropriar, né? O nosso solo é metade poro, onde nessa porosidade fica metade água, metade oxigênio. A planta precisa respirar pela raiz, tá certo, pessoal? E essa estrutura do solo fica desse jeitinho aqui, ó. As partículas de água ficam no microporo, tá? Depois eu vou falar um pouquinho da importância também do Remax para essa microporosidade, tá? A estrutura dos poros é desse jeito, os microporos, a água fica assim, a diversidade biológica circula por esses grãos de diversos tamanhos, tá? E a gente tem se atentado para a importância de não só considerar o aspecto físico e químico, mas também o aspecto biológico. A biologia como um fator importante para poder fazer a liberação dessa caixa de nutrientes. Então a gente está fazendo o quê? Imitando o que a natureza sempre fez, que é pegar um material de origem, que é a rocha, entregar para o produtor e quando coloca o carbono, né, o material orgânico e a vida, a gente consegue entregar toda a diversidade que a natureza sempre fez para a produção de alimento, tá? Aqui a gente tem a diferença de solos tropicais para solos temperados. Isso foi uma figura importantíssima para a revolução desse modelo agrícola, que é a Anna Primavesi, né? Não sei se vocês já ouviram falar. A parte mais interessante é que esse negócio não está funcionando, é essa aqui, ó, riqueza mineral. A nossa riqueza mineral é muito baixa. O nosso solo é ácido, o nosso solo é profundo. Então, significa dizer que o nosso solo é ruim? Não. É um solo que foi mal manejado, porque a gente tem, quando a natureza sempre compensa, né? A gente perde nutrientes e termina ganhando conforme a ciclagem de matéria orgânica. Se a gente terminou tirando toda a cobertura e não aproveitou esse material, queimou, matou a vida, e aí a gente fez todo esse processo, significa dizer que a gente vai precisar rejuvenescer todo esse solo, colocar o que a gente tirou, né? Como a matéria orgânica, os organismos vivos, para poder devolver toda essa potência de fertilidade para o nosso solo, tá certo? Então, a gente não precisa revolver o nosso solo, fazer arado. Por quê? Porque a gente tem sol o ano inteiro. Nosso solo não fica na geladeira, como em alguns lugares de outros países, né? Que precisa secar rápido para poder conseguir plantar, tá certo? Então, a gente não precisa arar para colocar remineralizador, por exemplo, fazer incorporação desse processo, né? Para poder fazer o aproveitamento. Outra coisa muito importante é falar sobre a lei que regimenta, né? Que regulariza o remineralizador. Não é um produto que está em teste, né? É um produto que tem lei, que fala que ele, com certeza, ele amplia a fertilidade dos solos, do ponto de vista físico, químico e biológico. A Lei 12.890 não deixa dúvida com relação a isso. Ele passa por vários crivos, onde fala e mostra por diversos testes que é um produto que faz todo sentido a ponto de fazer parte do Plano Nacional dos Fertilizantes, tá? Isso significa dizer que daqui até 2050 a gente vai precisar diminuir 50% de todo o insumo que é vindo de fora, tá? Na relação de sustentabilidade, a gente não vai conseguir porque não vai ter oferta e também a gente não vai conseguir porque não vai ter condição de pagar para poder produzir soja, produzir qualquer outra coisa com esse mesmo modelo que a gente está utilizando, tá? Então, isso é uma prática que envolve economia circular, né? O aproveitamento de resíduos, né? A combinação de resíduos para a produção de novo desse ciclo, para o fechamento dessa ponta para a produção agrícola. E aí eu vou falar de uma coisa muito importante, que são os fatores de formação do solo. E dentro desses fatores de formação do solo, a rocha está ali. A rocha, que significa remineralizador de solo, é uma rocha que tecnicamente
Se tivesse exposta, ela daria um excelente solo, tá certo? É uma rocha que tem toda a diversidade mineral para a produção de um excelente solo. Então, ele é o silício ligado a toda a tabela periódica e, diferencialmente, o Remax ainda tem 1/3 disso correspondente a um calcário, tá? E aí a gente coloca o que a gente terminou perdendo ao longo do nosso processo. Nossos solos, 70% da superfície do território brasileiro é um solo chamado latossólico, tá? É um solo que tem aquela característica de um solo com pobreza mineral, com acidez, e uma acidez motivada por também um alumínio trocável, que chama alumínio tóxico, né? Aí eu vou mostrar para vocês um detalhe mais para frente, né? E a gente devolve nesses fatores de formação do solo, a gente já conseguiu entender que para imitar a natureza a gente pode colocar rocha, e a gente pode colocar biologia e daí então reativar o nosso solo. E por que esse produto tem baixa solubilidade? Porque se a gente pegasse uma rocha e deixasse exposta, a gente precisaria de 300 anos para formar 1 centímetro de solo. Então esse produto remineralizador, se a gente colocar 1 tonelada, significa dizer que a gente só colocar 100 gramas por metro quadrado de um produto que tecnicamente precisa ser estimulado para que essa caixa consiga abrir e a gente conseguir liberar esses nutrientes solúveis, tá? Não é um manejo de qualquer, a gente coloca lanço num lugar que vai fazer um trabalho no sequeiro e a gente vai acreditar que isso vai funcionar. Não é bem assim. A gente precisa entender como é que estimula esse produto para que ele faça sentido e faça a diferença também no bolso do produtor. Outra coisa muito interessante é essa aqui, a gente vai saber o que é macro e micronutriente e o que tem de oferta de nutrientes no nosso pó de rocha, tá? Macro e micronutriente. O macronutriente está lá de verdinho, os micronutrientes de azulzinho, e é o que o agricultor trabalha. Só que nos modelos, nos pacotes tecnológicos, a gente não consegue perceber nem meia dúzia desse pessoal aí fazendo parte do manejo, tá? E a gente pensa assim, vamos entender que fazer calagem vai corrigir o alumínio trocável, mas não vai mesmo e de jeito nenhum, porque eu posso te mostrar aqui. O cálcio é da família 2A, ele doa 2 elétrons. O alumínio é da família 3A, ele também doa 3 elétrons. E quem doa não se junta com quem quer doar, tá? Início de conversa. E depois a gente tem por disponibilidade na superfície da crosta terrestre. Aqui a gente tem o silício, que é o primeiro elemento químico mais disponível. E aqui a gente tem o alumínio, que tem 8% na superfície da crosta terrestre. Inclusive, pessoal, o fato de ser geóloga me permitiu entender que isso é que faz a crosta da superfície boiar. A gente só existe por conta disso, por conta da leveza que o alumínio promove nas rochas. E é o segundo componente que faz essa superfície boiar, né? A gente tem aqui, a estrutura de uma argila muito expansiva. Depois eu vou mostrar a estrutura do silicato para poder a gente entender melhor essa história. Então essa aqui, são folhas, folhas que é ligado no meio por alumínio, são tetraedros de silício, embaixo e em cima, no meio alumínio, e quando abre a gente consegue liberar o alumínio. E para poder travar isso nos latossolos, a gente só consegue isso com silício. Com cálcio a gente não vai, tá? Então, a gente precisa entender que a calagem é para corrigir pH hidrogênio iônico, não é para corrigir alumínio trocável, tá? A gente precisa entender essa parte aqui. O remineralizador de solo tem uma coisa muito interessante, que passa por diversos crivos, inclusive de elementos potencialmente tóxicos, de quantidade de material inerte. Então, não é possível a gente pegar um produto que não tenha registro, né? Porque tem muita gente aproveitando para poder vender um monte de coisa aí que não é tão interessante.